você que tem um pouco de dificuldade, o Ageu fica bem lá no fim do Velho Testamento. É o terceiro livro antes do final ali para começar o Novo Testamento, livro de Ageu. E hoje nós vamos falar sobre o tema, principal aqui de nós estarmos aqui comemorando, inclusive o templo, essa nova casa. Então, Ageu, capítulo 2, vamos ler do verso 1 ao 9, diz assim, todos acharam? Quase no Novo Testamento já, lá diz a palavra, no segundo ano, versículo 1 ao 9, tá? No segundo ano do rei Dario, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Os irmãos podem se sentar. Então, o contexto aqui é de que o povo, em virtude de ter pecado, foi levado escravo para a Babilônia e para a Síria. E quando eles retornaram, o templo estava destruído, o templo que havia sido construído por Salomão, filho de Davi. E o templo que Salomão construiu era um templo muito suntuoso, muito lindo, cheio de requintes e de luxo. E quando eles retornam à terra de Israel, eles veem aquela situação de destruição do templo, e acabam como que sem forças para reconstruir, porque eles tinham poucos recursos, porque eles se achavam fracos. Então cada um foi cuidar dos seus afazeres, e como que deixou para lá a reconstrução do templo. E aí, nessa situação, o povo retomando a terra e só cuidando dos seus afazeres, Deus se indignou com isso, E pelo profeta Ageu, que foi o primeiro profeta depois do exílio, falou ao povo essas palavras aqui que nós lemos, De maneira que a primeira pergunta que nós fazemos é: será que Deus se importa de que exista um templo na terra para Ele, por exemplo, esse templo ou outras igrejas? Será que Deus se preocupa com isso? Porque Deus está nos céus, Muitas vezes há pessoas que dizem: não, mas eu
Eu não vou na igreja, mas eu tenho Deus no coração, Deus me conhece, aquelas coisas. Mas será que Deus se importa que exista um templo físico, um lugar em que as pessoas se reúnam, em que as pessoas estejam ali por causa dele, para glorificar, para cantar, para louvar e para aprender a palavra, né? Esse livro de Ageu, nós vamos ainda ver alguns versículos que estão neles, que vão nos ajudar a compreender toda essa temática, né? Então, você que está com a Bíblia aí, no capítulo 1 de Ageu, né, vamos voltar nele, nós vamos ver assim alguns detalhes sobre isso. Então, Ageu, capítulo 1. No verso 3 e 4, você vai ler o seguinte: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Porventura é para vós tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta, né? Então nós vemos Deus aqui muito bravo, né, com essa situação, porque cada um foi cuidar da sua casa, dos seus afazeres, daquilo que lhes importava, deixando o templo de lado, né? Então Deus estava querendo que eles retomassem aquela construção e fizessem um lugar ali para que houvesse as reuniões, né, a congregação. Então a igreja é extremamente necessária, porque é onde Deus quer ter comunhão, é onde Deus quer abençoar o seu povo, né? É onde Ele derrama a bênção, como diz o Salmo 133. E nós vemos então que também para nós temos necessidade de termos o templo, porque se para Deus é importante, que é o Todo-Poderoso, imagine para nós que somos pó, que somos barro, né? O quão é necessário nós estarmos reunidos e recebermos a bênção de Deus. Porque esse Salmo 133, ele fala que Deus derrama, né, o óleo da unção, o bálsamo, né? Isso é vida para nós, isso é virtude para o nosso coração, é ensinamento, é a palavra que vai nos alimentando, nos fortalecendo. Então, nós temos necessidade sim, né? E Deus também quer que nós tenhamos prédio, né, físico, não que ele seja em si o bastante, mas é necessário para que nós estejamos juntos, amém? E nós vemos no versículo 5 e 6 algo também muito importante, que às vezes a gente não compreende inteiramente, mas é importante nós aprendermos aqui. O versículo 5 diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. É interessante, né? Parece que a nossa prosperidade depende apenas do nosso trabalho, da nossa inteligência, da nossa expertise, de nós fazermos sempre melhor que o outro, mas aqui o texto diz que a nossa prosperidade depende de que nós sejamos generosos com Deus, com a casa de Deus, com as coisas de Deus. Então, Deus espera que nós tenhamos esse coração grato, não é? Porque, vamos dizer a verdade, né? Nós não temos nada de nós mesmos. A vida, a saúde, né? A força, a disposição, tudo nós recebemos de Deus. Não seria justo nós termos um coração agradecido e, né, retribuirmos com os nossos bens, com nossos rendimentos, trazendo ofertas e dízimos na casa de Deus? Então Deus está dando aqui um esclarecimento para eles de que a pobreza, né, a dificuldade que eles estavam vivendo é porque eles não estavam ofertando e trazendo para Deus aquilo que deveria. Então fica aqui uma reflexão para nós. Às vezes a gente pensa que a
o nosso fracasso, que a nossa dificuldade, né, que não temos prosperidade às vezes, isso está em alguma coisa por falta de oportunidade, porque nós não conseguimos às vezes ter bom êxito em algum trabalho, e que isso é assim mesmo, mas Deus está dizendo aqui que a nossa prosperidade repousa também naquilo que nós fazemos para com Ele, com a casa dele, né? Então, pense bem a respeito disso, né? Se você está sendo fiel com tudo aquilo que Deus espera que você seja, para que você também receba dele a prosperidade. E Ele deseja que você tenha. Deus, na verdade, Ele quer que o povo seja próspero, né? O povo de Israel, a nação de Israel, ela é um dos povos mais ricos do mundo, né? Eles vendem tecnologia para os Estados Unidos, a medicina, tudo de ponta é de Israel, né? Mas não é à toa, é porque ele é o povo, né, de Deus, o povo que abraçou, né, a Deus, e Deus então abençoou esse povo de uma forma peculiar. No versículo 7 e 8 diz que Deus espera de nós, né, certas coisas. Diz assim, versículo 7: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus aqui está dizendo: olha, não me agrado da ociosidade, de que vocês fiquem aí sem fazer nada, né? Então Deus está dizendo assim, ó, trabalhe, faça o que for da sua parte, porque eu vou abençoar. Mas o cortar madeira, o trazer, né, o trabalho, o esforço, vem, né, do povo. Então, trabalhe na igreja, trabalhe na seara de Deus, né? Faça a sua parte, Deus também fará dele, abençoando todo o seu trabalho, para que nós sejamos prósperos. Na sequência aqui, nós vemos alguns fatores, né, que eu gostaria de destacar, que Deus ele coloca aqui na palavra. Então, o primeiro destaque que eu gostaria de dizer aqui para os irmãos é que a glória de Deus, né, ela não está no prédio físico, nas paredes, no prédio em si, mas ela repousa no povo de Deus. Nós é que somos, como diz Paulo, cartas vivas, né? Nós é que vamos refletir a glória de Deus, tanto aqui, né, na igreja, nos nossos relacionamentos, mas também lá fora. Então, o templo é importante, como nós dissemos? Sim, é importante como local para nós nos reunirmos. Aqui nós traçamos estratégias, aqui nós temos planos, nós, né, muitas vezes elaboramos projetos de casa de paz, de evangelismo, de tantas coisas, células, enfim. Então é importante, mas depois, quando nós saímos daqui, né, se nós não tivermos Deus no coração, se nós não praticarmos a palavra, nós não vamos glorificar a Deus, porque as pessoas não vão ficar olhando o prédio aqui, vão ficar olhando cada um de nós, né, os nossos afazeres, como nós nos conduzimos. Então, Deus está dizendo aqui nos versículos 7 e 9 do capítulo 2, ele diz assim: farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória essa casa, diz o Senhor. No versículo 9 ele diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor, e nesse lugar darei a paz. Então, Deus, ele vai ser glorificado nas atitudes do seu povo, e não na beleza do prédio, né? Então, eles estavam assim, preocupados naquela época, que o prédio que eles estavam querendo reconstruir não teria a mesma glória do prédio de Salomão, né, do templo de Salomão. Mas Deus está preocupado
né? Não com um prédio em si que seja igual ao templo de Salomão, mas que eles fizessem certas coisas e que então a glória de Deus viria para aquele lugar, mesmo que ele fosse modesto, né? E nós vamos compreender como que Deus promete, né, que a glória dele viria aqui, em que pontos que o povo deveria se esforçar em fazer para que a glória de Deus viesse a habitar o templo, né? Então aqui nós vemos que Deus ele fez promessas nos versículos 7 e no versículo 9 de que o templo seria cheio da glória de Deus. Amém? Nós acabamos de ler aqui. E como Deus se animou a fazer essas promessas, né? Que orientações ele passou para o povo para que essa promessa viesse a se concretizar? Nós vamos encontrar aqui no versículo 4 do capítulo 2 algumas coisas que Deus espera encontrar em nós. Amém? Trazendo para nós, né? Tá bom? Então, no versículo 4, Deus diz assim: ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor. Sê forte, Josué, filho de Josadá, sumo sacerdote. E tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor. Então nós vemos que por 3 vezes Deus repete essa palavra, ser forte, falando só para o governador daquele tempo, falando para o sacerdote, né? E falando também para todo o povo. Então é necessário que sejamos fortes, né? E por que Deus vem trazer essa palavra para pedir para que o povo, né, o governador e o sumo sacerdote fossem fortes? Porque na verdade, na nossa mente humana, nós achamos que nós somos fracos, né? Costumeiramente nós achamos que, né, nós temos fraquezas, dificuldades, não consigo, não dá. Muitas vezes uma tarefa, um desafio, liderar algum trabalho. É comum uma pessoa se sentir fraca e impossibilitada de fazer, né? Nós vemos isso acontecendo com Gideão, lá em Juízes capítulo 6, quando ele estava lá malhando o trigo, aparece o anjo para ele, e Deus se refere a ele como um homem valente, né? Mas ele não se achava valente, porque ele estava até meio que se escondendo ali dos amalequitas, né? Midianitas, e lavrando o trigo ali meio às escondidas. E Deus chama ele e fala para ele. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Juízes 6, verso 14. Vai nessa tua força. Mas que força? Gideão não estava se imaginando forte, nem valente, nem de coisa alguma. Mas percebe que Deus nos vê de uma forma diferente do que nós propriamente nos vemos. Nós nos sentimos fracos. Nós não nos achamos, às vezes, corajosos, né? Mas isso tem que mudar, nossa mente tem que, né, renovar. Por quê? Nós temos um Deus que é forte, que é poderoso. Essa força, essa coragem não deve vir baseada apenas em nós, mas quando nós vemos as promessas de Deus, nós precisamos nos sentir fortes, corajosos e valentes. Amém? Diz a palavra em Isaías 40, 29: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e fatigam, e os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Olha que promessa. Mas é para quem? Para que os que esperam no Senhor. Então a nossa mente tem que partir desse princípio. Esperar que nós sejamos valentes, fortes, corajosos, destemidos, não em nós mesmos, mas no Senhor, né? E Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece.
Então essa palavra tudo, né, não deixa nada de fora. Será que eu vou conseguir um novo emprego? Será que eu vou conseguir concluir um curso que vai me dar melhores oportunidades? Será que eu vou conseguir largar um vício ou uma nova empreitada, assumir uma liderança de algo, fazer algo para Deus? Aqui a palavra está dizendo, tudo posso, né? Naquele que nos fortalece. Então, inclusive a palavra diz, quando nós nos sentimos fracos, aí é que somos fortes, né? No Senhor. Então Deus espera, primeiramente, né, para a sua glória vir sobre nós, que nós sejamos fortes buscando força nele. Por exemplo, hoje aqui, nessa manhã, você vai sair daqui fortalecido, amém? Amém. Por quê? Porque você está buscando no Senhor. Se você ficasse lá na sua casa, provavelmente você seria, né, estaria mais fraco. Vindo uma dificuldade, um problema, você fala, não consigo fazer isso. Mas agora que você ouviu essa palavra, a palavra entra, né? Entra no nosso coração e a Bíblia diz que ela não volta vazia. Você vai levar essa palavra, né? Quando vier um desafio, você vai falar, não, eu posso, eu consigo sim, né? Eu tudo posso, então Deus está comigo, amém? Amém. Um segundo motivo para que a glória de Deus desça, né, sobre a nossa vida, versículo 4 ainda, né? Deus fala, esforça-se, né, tal. Zorobabel, vamos ler aqui, versículo 4 ainda. No final dele, Deus diz assim, esforce-te todo o povo da terra, ser forte e trabalhai, ok? Então, Deus está querendo aqui que nós sejamos fortes e trabalhemos, né? Então, não podemos ser fortes apenas para os nossos interesses, né? Para os nossos deleites. É importante sim, né? Nós nos divertirmos, nós termos nossos bens, aquilo que nós, né, conquistamos, isso é muito importante. Mas nós precisamos ser fortes para a casa de Deus, para as coisas de Deus, né? Nós não podemos ser fortes apenas para as coisas do mundo, porque há muitas pessoas que são muito fortes, né? Mas para aquelas coisas que são do mundo. Na hora que é para Deus, aí, né, a pessoa não tem o mesmo vigor, não tem o mesmo interesse, né, não tem o mesmo empenho. Então, é fácil você ver isso acontecendo. Tem pessoas que, assim, para trabalhar, né, lá fora, são pontuais, são esforçadas, né, não medem esforços, ficam horas e horas trabalhando, né, vão fora de hora e fazem tudo o que for preciso para ganhar dinheiro, para ter bens, né, para as coisas do mundo. Mas quando é para Deus, né, então aí está cansado, está difícil, não dá. Então, Deus está dizendo aqui, olha, você precisa ser forte e trabalhar, né? Trabalhe sim para as coisas que são suas, mas quando for para Deus também tenha o mesmo empenho, tenha o mesmo interesse, o mesmo vigor. Então é preciso ser forte para o Senhor, para a casa de Deus, né? No caso aqui, precisava trabalhar para construir e reconstruir a casa, e precisa trabalhar para a seara do Senhor também, né? Lá fora existem pessoas que não conhecem o Evangelho, que nós precisamos atraí-las, né? Então, Deus chama sempre aquelas pessoas que são trabalhadores, né, para a sua obra. Nós vemos, por exemplo, vou citar alguns casos aqui, Moisés, ele estava apacentando as ovelhas de Jetro quando ele foi chamado, né, que viu a sarça ardendo, ele estava trabalhando, né? Eliseu, ele estava lavrando bois quando ele foi chamado também para substituir o ministério de Elias. Gideão, que nós citamos, estava malhando trigo, né, no lagar. E os discípulos, a gente vê Jesus chamando, né, quando eles estavam ali no barco, com as redes. O Levi estava trabalhando lá na
coletoria de impostos. Então ele chama trabalhadores para trabalhar na sua seara, né, na sua obra. E Jesus nos dá essa orientação nessa linha que eu acabei de dizer. Jesus diz em João 6:27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Né? Então nós precisamos trabalhar para ganhar o céu, vamos assim dizer. Né? Porque no céu a gente crê que só vai entrar trabalhadores. Né? Pessoas que se empenharam, pessoas que entraram para a obra, arregaçaram as mangas, não mediram os esforços. A gente tem os casos aqui citados na Bíblia, né? Moisés, Gideão, tantos outros, os discípulos, enfim, Paulo, né? São pessoas que se entregaram de corpo e alma para a obra, trabalharam, né? Muita inspiração, mas muita transpiração também. Então isso faz parte, né? Por isso que Deus fala, trabalhai. Não dá para a gente ser ocioso na obra do Senhor e deixar para o outro fazer, né? Porque se a gente for deixando para o outro, tudo bem, Deus vai levantar alguém para fazer no seu lugar. Mas também na hora de entrar no céu, né? É o outro que vai entrar, né? Então a Bíblia fala da parábola dos talentos, né? Que todos receberam pelo menos um. E aí um recebeu 5, outro 3 e outro 1. E foram trabalhando, multiplicando, e aquele que tinha um só guardou, escondeu e foi, né, repreendido por causa disso. Então Deus nos dá dons, talentos, Deus nos dá força, né, o vigor, mas Ele espera que a gente use isso trabalhando na seara. Amém? Amém. Então, seguindo aqui, no final do versículo 4, depois que Deus fala trabalhai, Ele diz assim, no final do versículo, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Então a presença de Deus para nós é tudo que nós necessitamos, né? Moisés certa vez disse, se o Senhor não for conosco, também nós não iremos, porque tudo depende de Deus, nós somos dependentes de Deus. Sem a presença de Deus, nós realmente não teremos sucesso, não conseguiremos fazer muita coisa, porque, como nós dissemos, tudo posso naquele que me fortalece. Mas Deus promete estar conosco, né? São essas as palavras, eu sou convosco. Então Jesus também prometeu em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, muito embora nós sejamos barro, sejamos pó, muito embora nós tenhamos essas dificuldades, essas carências, né? Nós precisamos lembrar que Deus está conosco. Então, quando nós temos isso na nossa mente gravado, muito embora venham lutas e dificuldades até maiores do que você imagina que possa superar, é preciso lembrar dessa promessa, eu estou convosco. Jesus diz, todos os dias ainda, né? Então, Ele não vai ficar com você segunda-feira, terça, depois na quarta, não vai pular. Ele diz assim, todos os dias, até a consumação do século. Então, pensa assim, quando eu acordo pela manhã, eu não estou sozinho, eu estou com Jesus, né? Quando eu vou para o trabalho, eu estou com Ele. Quando eu vou enfrentar um problema, eu estou com Ele. Então isso vai te dar uma força, né, extra. Você vai ter essa percepção de que Deus jamais perdeu uma batalha, não é verdade? O Senhor dos Exércitos. Então, quando o povo de Israel ia com o Senhor, né, na sinceridade do coração, não estava em pecado nem nada, o povo de Israel sempre venceu. Muito embora os inimigos fossem muito mais fortes, muito mais valentes, né, muito mais equipados, Israel sempre venceu os exércitos inimigos. Então pense nisso, Deus está com você. Amém? Então a glória dele vem.
Deus também, Ele faz essas promessas, né, preciosas para nós, que nós precisamos compreender que elas têm amparo, têm origem lá em Abraão, né? Que pela fé nós somos filhos, né, da promessa por Jesus Cristo, né? Da linhagem de Abraão, do povo, né, de Deus. Então Deus fez uma promessa a Abraão, que está registrada em Gênesis capítulo 12, que é para você. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra aí. Gênesis é facinho, né? Primeiro livro. Gênesis 12. Do verso 1 ao 3, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. E agora, essa promessa: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Então veja, essas promessas, sabe por que sua vida começa a mudar quando você recebe o Evangelho, você recebe a Cristo? Porque você se torna pela fé filho de Abraão. E essas promessas dadas a Abraão vêm sobre nós, né? Sobre nós que somos descendentes pela fé em Abraão. Então elas chegam para nós através de Cristo Jesus. Então é muito comum você ouvir relatos de pessoas que tinham dificuldades, problemas, muita luta, muita adversidade, muita derrota, né? Traumas e problemas que não conseguiam vencer, e que depois que recebem o Evangelho, recebem a Cristo, começam, né, a prosperar, começam a ver que as dificuldades começam a se dissipar, e começam a ser prósperas, e começam a vencer uma coisa aqui, outra ali, e a hora vem que a pessoa acaba dando testemunha na igreja, né, que tinha problemas aqui, que tinha problemas ali, mas que depois que conheceu a Cristo, isso começou a mudar. Por quê? Porque todas as promessas dadas lá para Abraão chegaram até as nossas vidas. Então aqui, relembrando: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, nós temos a bênção de Deus sobre nossas vidas. E se pessoas se levantam para nos derrubar, para nos atacar, elas acabam sendo destruídas, porque a promessa de Deus, as palavras de Deus, elas não mudam, né? Elas não têm variação. Então, nós precisamos lembrar que nós temos essas promessas de Deus sobre nossas vidas. Amém? Então, a glória de Deus vem também por esse motivo em nós. Um outro fator aqui no versículo 5, lá do livro de Ageu, ainda, né, no capítulo 2, portanto, Ageu 2, verso 5, diz assim: segundo a palavra de aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós. Então, uma outra coisa que traz a glória de Deus sobre nossas vidas, sobre o templo, é que o Espírito Santo foi derramado em nossas vidas, né? E isso teve início lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando Pedro diz: o que ocorre foi dito pelo intermédio do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então o Espírito de Deus foi derramado lá em Atos e continua sendo derramado na vida da igreja. Então hoje nós temos o Espírito habitando em nós, e que, portanto, faz com que nós sejamos pessoas melhores, né? Nós vencemos as obras da carne em virtude do Espírito, que nos estimula, que nos orienta, que nos ensina a
fazermos a obra do Espírito, né? Então nós glorificamos a Deus também pelo Espírito que habita em nós. Percebe que são muitos fatores que colaboram para que a gente seja próspero, para que a gente glorifique a Deus, né? E aqui no versículo 5, Deus diz, né, meu Espírito permanece no meio de vós, e ele termina com uma palavra que frequentemente aparece na Bíblia: não temais, né? Então essa palavra não temas, não temais, ela frequentemente aparece no texto bíblico. E nós lembramos aqui alguns exemplos de pessoas que provavelmente sentiram um certo medo, né? Nós vemos o caso de Josué, quando ele foi substituir a Moisés, e ele tinha toda aquela terra para conquistar. Então Deus vem até ele e começa a dizer para ele não temer, né? E por várias vezes dizendo para ele não temer, que Deus estava com ele. Então nós vemos ao final que ele venceu 31 reis, né, daquela terra, muito mais fortes e poderosos. E nós vemos que ele venceu por quê? Porque Deus, né, estava com ele. Por exemplo, Jericó, os muros caíram sem eles terem, né, lançado flecha ou feito nada. Só pelo fato de eles rodearem a cidade, os muros ruíram, né? E depois das outras batalhas também, Deus estando com eles, foi com que eles conseguiram vencer. Nós vemos o caso de Davi também, que aceitou lutar contra Golias. E a gente crê que ele deve ter sentido um certo medo, né? Porque um gigante de 3 metros, forte, todo armado, mas ele não teve assim o medo de perder a batalha. Ele acreditou que Deus iria dar uma solução, de alguma forma ele iria vencer. Ele não teria insucesso naquilo que ele estava se dispondo a fazer. Então, muito embora a gente tenha um pouco de medo, que é normal, humanamente falando, a fé em Deus faz com que a gente acredite e avance. Porque se nós não tivermos fé em Deus, nós ficamos paralisados. E paralisados, nós não conseguimos fazer a obra de Deus, né? Então, nós precisamos avançar, precisamos trabalhar, precisamos fazer a obra. E às vezes surgem situações que parece que nós não vamos vencer, mas quando nós temos fé em Deus, a gente sabe que de alguma forma Deus vai colaborar, né? Como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, é possível você continuar a vencer e não temer. Amém? Amém. E aqui, mais algumas coisas que eu gostaria de acrescentar é que, como eu disse, não é pelo prédio em si que a glória de Deus vem, mas tudo isso tem que acontecer na vida dos filhos de Deus, né? Então, não temer, nós sejamos fortes, trabalhar, né, crendo que Deus está conosco, o Espírito de Deus estando conosco, todos esses fatores vão agir em nós. Então, a glória de Deus prometida para aquela casa seria fruto do que existiria na vida deles como testemunho, né? E não pelo prédio em si. E Deus diz assim, no versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a primeira, e nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, na igreja, no templo, você encontra Deus, não é? Porque Deus estava querendo que edificasse aquele templo. E encontrando a Deus, você encontra a paz. Amém? Amém. Então, não tente encontrar a paz sem Deus, ou tentar encontrar a paz no mundo, né, nas coisas do mundo, porque muitas pessoas tentam isso, né, e acabam frustrados e, pior ainda, perdidos. Nós sabemos que a salvação, o caminho, né, o único caminho que nós temos para chegar aos céus passa, né, na pessoa de Jesus Cristo, que nos conduz a Deus, e Ele é o príncipe da paz. Então, aquilo que nós almejamos nas nossas vidas, não dá para você conseguir sem Deus, né? Principalmente
o grande sonho nosso de entrarmos nos portões celestiais da glória. Então nós precisamos de Deus, precisamos encontrar a paz, e o templo é esse lugar que propicia tudo isso. Você ouvir a palavra, você cantar louvores, você se fortalecer com os irmãos, você ter, né, pessoas que estão ali na mesma fé, pessoas que estão dispostas a te ajudar de fato, né? Porque as pessoas lá fora no mundo, elas até podem bater nas suas costas e fazer algo tal, mas muitas vezes isso é interesse, né? A pessoa age com uma falsidade para tentar adquirir alguma coisa, né? Então, o templo, a casa de Deus, é onde se reúnem as pessoas dispostas a ajudarem-se mutuamente, cada um no seu dom, no seu ministério, e juntando tudo, né, a glória de Deus vem e enche o lugar. Então, essas bênçãos não serão encontradas lá fora. Na verdade, o mundo, né, está sendo abalado. No versículo 6, Deus fala isso. O mundo já está sendo abalado, né? No versículo 6, assim diz o Senhor: ainda uma vez, dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, né? Mas, né, a casa de Deus, as coisas, no versículo 7, e as coisas preciosas das nações virão, e encherei de glória essa casa. Então, na nossa vida nós precisamos escolher que caminho nós vamos tomar, né? O mundo vai ser abalado, já está sendo abalado, né? Ele vai perecer, isso é fato. Mas a glória de Deus vem para a casa de Deus, né? Onde Deus habita, né? Deus habita em meio aos louvores, Deus habita no meio do seu povo. Então, onde nós queremos estar? Lá fora no mundo ou dentro da casa de Deus, na congregação dos justos, né? Na presença daqueles que são abençoados? Porque a bênção vem quando nós nos reunimos. Eu gostaria de finalizar essa palavra lendo aqui com vocês o Salmo 133. Vamos. Salmo 133. Diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Então, quando nós nos reunimos, Deus, de uma forma sobrenatural, Ele derrama o óleo, o orvalho, né, sobre nossas vidas. Uma coisa bem interessante é a citação aqui do orvalho, né? Muitas vezes nós não nos damos conta da importância do orvalho. À noite desce uma névoa bem fininha, e muito embora não chova por muito tempo, esse orvalho sustenta as plantas, né? Elas são irrigadas por esse orvalho que cai à noite, né? Lá na chácara, quando eu acordo pela manhã, né, eu olho assim, está tudo molhado a grama, né? E quão importante isso é. Então, para a nossa vida, muitas vezes você não está vendo, né, a bênção de Deus chegasse de uma forma tão material, mas Deus está agindo no seu coração, na sua mente, na sua vida, abençoando. É aquele orvalho que cai e não deixa você ressecar, você desfalecer, né? Porque isso vem nutrir o nosso coração, nossa alma, e faz com que a gente esteja sempre verde, vistoso, dando fruto, né? Então nós vemos aqui, tivemos um período de pandemia, dificuldades, mas sinceramente, irmãos, para mim, né, para nós, foi um período de bênção.
de prosperidade. Veja só, nós saímos de um lugar que estávamos pagando aluguel, né, e viemos para um outro próprio, amplo, enfim. Por que isso? Porque Deus está conosco, Deus está nos abençoando. E é assim na igreja, e é assim individualmente com cada um. Então eu gostaria que você, cheio de gratidão agora, ficasse de pé. Nós vamos orar. Depois nós teremos também momentos de adoração aqui, de louvor, né? Com coração grato. E eu espero vê-los aqui domingo que vem. Nós teremos a Santa Ceia. Amém? Amém. Dá um amém bem forte. Amém. Ok. E também no dia 15, né? Aniversário de 11 anos. Nós teremos aqui pastores convidados, inclusive. Espero ver você aqui para dar o seu glória a Deus daí, sua gratidão a Ele. Amém? Amém. Vamos orar então? Pai querido, nós te louvamos. Obrigado, Pai, por esse templo, por esse lugar onde nós podemos nos reunir, onde a Tua presença vem até nós, onde o Senhor derrama a bênção, onde nós somos fortalecidos, alimentados, guiados. Que o Senhor, ó Pai, continue nos abençoando, que nós possamos levar a Tua presença aos nossos lares, nossas vidas, onde nós estivermos, que nós possamos glorificar ao Senhor através das nossas atitudes, da nossa vida, do nosso testemunho. Que o Senhor seja glorificado, não somente aqui, Pai, nesse lugar, mas também lá fora. Que cada um seja um ministro, seja, Senhor, um embaixador de Cristo lá fora, carta viva, para levar a Tua glória, para manifestar o Teu nome, Pai, a todas as pessoas desse mundo, Pai, que está decaído, mas o Senhor espera que os Teus filhos estejam promovendo um avivamento, um renovo, Pai, um novo tempo que chega baseado nas Tuas promessas, na Tua palavra de cura, de restauração. E nós somos essas pessoas que têm isso para oferecer. A solução para o mundo não estará em governadores, em fórmulas humanas, mas estará na Tua palavra que o Teu povo abraçou e leva aos corações lá fora. Que essa bênção esteja sobre cada um, Pai. Nós relembramos aqui a Tua palavra. Tudo posso naquele que me fortalece. Que os Teus filhos, ó Pai, estejam conscientes dessa verdade e que possam resplandecer nesse mundo como sal, como luz, fazendo a diferença. Deus os abençoe e que eles estejam, Senhor, sempre recebendo mais e mais do Teu orvalho, da Tua unção, do óleo, do bálsamo, tudo aquilo que nós necessitamos. Que o Senhor esteja estendendo agora as Tuas mãos, ó Pai, e derramando sobre os Teus filhos. Que eu os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um amém bem forte. Amém. Se você crê em tudo isso, dê uma salva de palmas para ele. Precisa da chuva, meu coração.
misericórdia.